Olá pessoal, bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou Giovana Oliveira, coordenadora operacional de Colheita e Logística Florestal, e aqui é o seu espaço para discutir temas relevantes sobre o setor florestal. Essa série foi pensada para valorizar os professores que inspiram e formam profissionais do setor florestal, além de apresentar as 4 grandes áreas que compõem o curso. No primeiro episódio, conversamos com o professor Rodolfo Soares de Almeida, que nos guiou em uma conversa inspiradora sobre silvicultura, e esse episódio já está disponível para quem quiser conferir. Hoje, seguimos com mais uma área muito importante e gigante da engenharia florestal, o manejo. E para falar sobre o tema, recebemos o professor Carlos Torres, doutor em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e atua como coordenador no programa de pós-graduação em Ciência Florestal na UFV. Professor, seja muito bem-vindo ao CIF Podcast, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, eu agradeço bastante pelo convite. Para começar, então, professor, conta um pouco para a gente da sua vivência, da sua história com a engenharia florestal, como foi sua trajetória para chegar até aqui e o que te motivou e inspirou a seguir na área do manejo florestal. Ótimo, excelente pergunta. Então, a gente vai dividir as perguntas em diferentes fases da minha vida, né? Então, eu descobri a engenharia florestal já estava no ensino médio, né? Então, antigamente, a gente não tinha acesso à internet igual tem hoje. E na minha escola tinha vários catálogos de graduação. Eu estava fazendo vestibular seriado aqui pela UFV. E aí eu peguei um dos catálogos da graduação e comecei a ver os cursos que me agradavam, né? E aí nesse ponto comecei a ler sobre engenharia florestal. E aí como que vocês podem ver como que eu sou... Tenho um cara de novo, mas sou mais antigo. Aí eu comecei a ver todas as disciplinas que tinham no curso. E aí eu achei super interessante as disciplinas, porque eu já tinha uma vivência, né, com floresta desde a minha infância. Eu sou de Belo Horizonte, né, uma cidade grande, mas desde os meus 3 anos eu frequento um parque lá, porque minha família toda é escoteira. E meu pai é o chefe de escoteiro, então meu pai me levava todos os sábados, de acampamentos, para essa mata, né, para esse parque, que chama Parque Estadual da Baleia, né? E aí eu sempre cresci no meio de mata, floresta, e todas as minhas férias, em julho e dezembro, janeiro, né, eu ia para a roça dos meus avós, que fica em Peçanha. Peçanha é uma cidade que fica no leste de Minas, perto de Guanhães, Valadares ali, e ela é uma cidade que a economia basicamente é gerada, entre outras coisas, pela Senibra, né? Sim. Então a gente ia muito lá, então eu vivia isso, essa parte mais rural. Eu sou urbano, mas essa parte mais rural eu sempre tive dentro de mim, porque todas as férias eu estava lá com meus avós e tal. Só tinha meu avô que me influenciou bastante. Meu avô conhecia muito sobre floresta e tal. E por causa desses 2 motivos eu escolhi engenharia florestal, né? 2 não, 3. Então, primeiro porque eu vi o catálogo, vi as matérias, e até eu comento que o professor Haroldo, que é um dos professores aposentados aqui, né, que era de práticas agriculturais, que é a disciplina dele que me fez mais escolher engenharia florestal, né, que eu li lá o catálogo, e fiz, nossa, essa disciplina é muito legal. Aí corri, mostrei do meu pai e tal, aí foi bem bacana. Foi por causa também lá do escoteiro, né, que eu ficava na mata, então eu tive muito contato com essa parte mais ambiental. Então lá tinha muita cachoeira, tinha floresta. E a parte mais de rural foi por causa dos meus avós, né, lá em Peçanha. Então, até muitas vezes eu falo que parte da minha vida foi relacionada a Peçanha. Então, isso que me influenciou a fazer engenharia florestal. Já dentro da engenharia florestal, né, a gente chega e tem essa infinidade de áreas. E aí a gente fala assim, nossa, qual eu vou escolher? E eu sempre gostei de matemática também, né? Então, quando eu vi que a parte mais de matemática era a parte mais de manejo, e aí eu me interessei mais primeiro para a parte de economia, depois eu fui mais para a parte de mensuração. E eu falei assim, não, quero seguir nesse caminho. Então, a escolha do manejo foi mais por causa das minhas aptidões mesmo, das coisas que eu gostava de fazer. Então, como eu falei, eu já gostava de trabalhar não, já tinha uma vivência para essa parte, e cresci da questão de eu gostar de matemática, essas coisas, então acabou que juntou tudo numa coisa só.
Então, basicamente é isso aí, a minha vivência para chegar à engenharia florestal e para chegar no manejo, né? Ah, muito legal, professor. Mais um. Achei chique isso aí. E a gente sabe também que você teve uma experiência aí muito enriquecedora internacionalmente, né? Como que foi essa fase sua fora do país? Que a gente sabe que é complicado, né? Outra cultura, outras coisas, né? Diferentes do que a gente está acostumado. Como que foi para você tudo isso? Eu acho que toda vivência é válida e eu acho que foram dois momentos também muito especiais da minha vida, né? Que eu tive a oportunidade de morar um ano nos Estados Unidos e morar um ano na Holanda. Então, eu já estava, me vendo nos Estados Unidos, já estava no doutorado e naquele momento eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente, né? Que eu já estava aqui na UFV já tinha um tempo e eu estava buscando algumas coisas. Então, o meu orientador à época, o professor Jacovini, me pediu para participar de uma reunião. Que a reunião eu estava representando a CIF e o departamento lá na Vale. E aí tinham só os CEOs das empresas e tal. E eu me encontrei naquele espaço, eu falei assim, eu tenho que buscar algo a mais para minha carreira, né? E aí eu voltei com isso na cabeça. Aí eu peguei o ônibus de volta para Viçosa do Rio de Janeiro, que essa reunião foi no Rio. Eu fui ensinar, vou buscar um doutorado de sanduíche para mim nos Estados Unidos. Aí eu fui para fazer doutorado de sanduíche. E aí quando chegou no doutorado de sanduíche, né, meu inglês era um inglês bem básico, né, muito básico, pra falar a verdade. Fiquei muito perdido, assim, que você achava que você ia comunicar e tal. Até eu falei assim, eu vou comer alguma coisa no McDonald's. Até comer as coisas no McDonald's era difícil para mim naquela época. Mas foi uma vivência muito grande, porque eu conheci uma universidade grande, que é a Universidade da Flórida, né, que é em Gainesville. E ela era uma cidade de 50 mil estudantes, basicamente. E aí a gente começou a trabalhar, nessa época eu trabalhava com balanço de carbono e propriedades rurais, e eu fui me aventurar na parte de engenharia agrícola, né? Então, aí eu nem fui na engenharia florestal, que eu fiz foi na engenharia agrícola, que eu queria entender mais como era balanço de propriedades rurais, eu queria entender mais a parte agronômica, agrícola para isso. Aí eu falei assim, vou me aventurar nessa parte. E aí eu comecei a trabalhar com programação lá, porque meu professor era mais da parte computacional, então eu comecei a trabalhar com programação. Eu comecei a trabalhar no R também lá, então um software livre, que naquela época, isso era em 2013, mais de 10 anos atrás, estava iniciando. E eu pude encontrar pessoas de várias partes do mundo, né? Então meu grupo tinha muito brasileiro, né? Então eu fiz amigos do Brasil todo, mas fiz amigos também de outras partes. Eu fazia aula de inglês lá para melhorar meu inglês. Aí eu fazia aula de... aí eu tinha os grupos brasileiros e jogava futebol e tal. Então isso foi uma vivência diferente e foi muito desafiadora, porque eu estava fora do meu país, uma cultura diferente. Então a cultura americana não é uma cultura aberta igual a nossa. E eu sou um cara muito comunicativo, gosto de abraçar, então isso foi uma coisa que me pegou bastante. Mas foi algo muito enriquecedor. Também eu estava morando com outro brasileiro, que é o professor Gilson, que é professor na UFES. Eu era doutorando, ele era professor. Então, isso para minha carreira também foi bom, porque eu morei com uma pessoa já profissional, professor já renomado de muito tempo. Então, isso foi bom para mim, tanto na questão pessoal quanto profissional. Na Holanda eu já estava em outra fase da minha vida, né? Eu já era professor, né? Então, eu já era casado também, foi eu e minha esposa. Então, minha esposa foi para uma outra universidade, eu fui para a Varne. A Varne é considerada a melhor universidade de agricultura e floresta do mundo, né? De forma geral. Então, eu pude vivenciar uma outra cultura, uma cultura agora europeia. E aí foi muito enriquecedor também, porque nesse caso específico, o grupo nosso lá era um grupo que contava com vários pescadores de várias partes do mundo. Então, hoje eu tenho muitos colegas da China, da Rússia, holandeses, alemães, costarriquenhos, equatorianos. Então, eu tenho contato com eles até hoje. Então, eu faço projeto com eles até hoje. Então, como eu estava em outra fase, essa fase... Antes eu estava nos Estados Unidos, eu estava como doutorando. Então, eu estava
começando ainda. No Holanda eu estava com uma fase mais já profissional, buscando alternativas para pesquisa. Então foi bem bacana, que até hoje fui para lá em 2019, voltei em 2020, né? Voltei corrido da pandemia. E até hoje a gente está gravando esse podcast em novembro, né, de 2025. Já em dezembro eu estou indo para lá, de novo, para a mesma universidade que eu fiz, que a gente vai defender uma tese conjunta no Brasil e Holanda. Então, eu estou indo para lá no início de dezembro, vou passar um tempo lá, e vou para a Alemanha também, porque é outra parceria que eu fiz naquele tempo. Então, naquele momento, eu consegui construir várias cooperações que duram, já tem mais de 6 anos, entendeu? Então, hoje, esse meu lado mais internacional foi por causa dessa vivência que eu tive. E eu falo para todo mundo que quiser ter uma experiência, eu acho que a gente sair da zona de conforto nosso é muito complicado, mas depois é muito gratificante, né? Eu passei por várias questões, por exemplo, na Holanda tem uma cultura, é muito difícil alugar casa. Então eu e minha esposa demoramos muito tempo para alugar casa. Quando a gente chegou para alugar casa, tinha que comprar o chão, porque lá a cultura é você tirar os tacos ou vender para outra pessoa. Então a gente ficou... quando chegou lá, a moça, você tem que comprar meu chão. Eu falei, por que eu tenho que comprar seu chão? Porque o chão... Então, são coisas culturais que você não entende, para nós é normal. Eu cheguei lá, já de malicuia, né, para mudar para casa, aí não tinha nenhum bocal da lâmpada, tiraram tudo. Então, isso é uma coisa mais deles. Então, e foi muito difícil conseguir uma casa lá, porque lá se eu não me engano, ela é 14 vezes menor que Minas Gerais e tem a mesma população de Minas Gerais, entendeu? Quase a mesma população. Então, a gente passou por muitos desafios pessoais, mas depois os profissionais... Não, o pessoal foi muito bom também, mas depois os profissionais foram maravilhosos, que façam que a gente tenha essa construção dessa cooperação por muito tempo, sabe? Então, isso... E eu recomendo para todo mundo, se quiser, né? A pessoa tem que querer, né? Porque tem muitas oportunidades. A gente manda direto, nossos estudantes, né? Sim. Diferentes oportunidades que a gente encontra. E eu acho que é isso importante para a vivência das pessoas que querem buscar. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu, que ele fez mestrado comigo, graduação e mestrado, hoje ele é pesquisador na Alemanha. Então, a gente eu tenho outro aluno meu que é etíope, né? Está da Etiópia e está na Etiópia agora. Então, a gente está enviando pessoas para várias partes do mundo, mas as pessoas, a gente é só catalisado. A pessoa que tem que querer fazer. Se você não quiser, não faz nada. Tem uma colega nossa aqui da CIC que ela foi também fazer o doutorado de sanduíche em Pamplona, na Espanha. Então é muito enriquecedor, né? Tudo isso que a gente pode ter a vivência e a gente tem que querer também. Se você não quiser, nada dá certo. Tudo é muito desafiador, sabe? Então a gente tem que colocar na balança, assim. A vida exatamente. E aí agora... Eu e minha esposa, né, nossa família, né, minha filha, a gente tem pretensões de ir pelo menos mais umas 2 vezes morar fora e tal. A gente não sabe pra onde não, mas... Ainda bem que já pessoas de ser primos. Ainda bem. Talvez, sei lá, vamos pensar daqui uns 10 anos, 20 seus filhos, quando estiverem fazendo aqui. Quem sabe? Eu vou estar fora. Eles usam... Não, você vai ter que ficar. E, professor, conta pra gente, muita gente não sabe ou não entende muito sobre a área de manejo, então como que você costuma explicar isso de uma forma que isso é importante, sustentável para as florestas? O manejo, o nome já diz, né? Acho que até é fácil explicar o manejo. Porque o termo manejo, se você procurar no dicionário, é gerenciamento, administração. Então, o manejo é ou gerenciamento ou administração da floresta. Então, tudo aquilo que envolve esse gerenciamento, a parte de planejamento, a parte econômica. Então, nosso manejo aqui do nosso departamento, ele é dividido em grandes áreas, né? Pode ter a parte de mensuração, que eu faço parte, o professor Hélio, Carlos Pedro e o professor Jussiano. Então, é a parte mais de medição,
Aí tem a parte de nativas, que eu sou da parte de nativas, tem a parte de plantados. Então eu e o professor Carlos Pedro, a gente atua mais na parte de nativas, o professor Carlos Pedro também atua na parte de plantadas, o professor Justiano e o professor ele trabalha na parte mais de plantados. Então, mensuração, mede, faz prognose, via dinâmica, mas tudo isso para o planejamento, para o gerenciamento. E aí a gente tem a parte de econômica, né, e política, que é o professor Jacovini, professor Márcio, professor Valverde. Então essa parte é mais ver quanto a rentabilidade e qual que é a alternativa mais viável economicamente falando, quais são as leis políticas que estão dentro daquele escopo, né? Nós temos a parte de assessoramento remoto, que nós temos hoje o professor Diogo, o Alexandre, o Marinaldo, o Hernan. Então, mapeamento e assessoramento a gente pode utilizar, aí a gente tem diferentes técnicas, né? Então, cada um lá tem uma expertise para um é mais forte, um Brones, outro é mais forte em a parte de SIG, outra é mais forte na parte de fotogrametria. Temos a parte também de novas tecnologias, LiDAR, hiperespectral, então tudo isso está dentro também do manejo. E temos a parte também do colheita e logística, que eu falo que até a parte final assim, do manejo. Não é que sentido, porque é a ponta, né? Então a gente já fez, já planejou, precisa de colher, de entregar aquilo que a gente fez tudo e a gente prognosticou aquilo, tal, como que isso vai ser. Já está tudo mapeado. Então, a colheita e a logística é uma parte muito, muito importante também do manejo, né? Então, hoje, essas grandes empresas florestais têm grandes equipes de colheita e logística porque é a ponta do manejo até se entregar na fábrica, né? Então, eu falo que, muitas vezes, né, a parte de tecnologia trabalha na fábrica, mas a parte florestal em si se encerra quando você entrega a madeira na fábrica, o que for. Então, isso a colheita, estradas também, construção. Então, tudo que eu falei para você aqui está relacionado com planejamento, com gerenciamento, com administração. Então, o termo manejo é isso, não é fácil. As pessoas ficam meio assustadas com o manejo porque tem a questão de estatística. Então, o manejo, né, a gente usa as ferramentas estatísticas, matemáticas, para a gente conseguir gerenciar a floresta da melhor maneira possível. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não. É só a gente entender melhor todo aquele contexto para entregar a melhor forma possível. Isso seja para qualquer tipo de fábrica, seja também as pessoas também que trabalham com consultoria, da parte de inventário. O inventário nada mais é você quantificar algo que está dentro daquela floresta. Então, a gente quantificar, a gente tem que ter uma base, métodos estatísticos. Então, por isso, o manejo é tão importante. Muitas vezes a gente vê que o manejo está interligado com todas as outras áreas, né? Então, a silvicultura, se está o programa de melhoramento, se está dado certo, a gente tem que fazer o inventário. Então, semi-manejo, tecnologia, para você escolher as amostras, por exemplo. Aqui a gente tem muito energia da biomassa. Qual que é as árvores que nós vamos escolher? Isso envolve o manejo também. Então, ambiência também, para a gente avaliar os recursos ambientais da nossa flora, a gente também tem que usar o manejo. Então, por exemplo, eu sou do manejo de nativos, então eu estou muito ligado com todas as outras áreas, né? Todas as áreas do manejo estão ligadas. Então, eu estou ligado, porque a engenharia florestal não é áreas, não é que são caixas. Sim. É tudo interligado. A gente que põe caixas para ficar mais fácil essa subdivisão e esse entendimento, entendeu? As manejos tem tudo, né? Esse dedo lá tem tudo, né? Desde o começo até o final. A gente tenta, como é a parte de administração e gerenciamento, a gente tem que estar envolvido em todas as partes da cadeia produtiva ou da cadeia ambiental, socioambiental, então a gente está envolvido em tudo, né? Tem que ter uma boa administração da floresta para no final ter o resultado certo. Exatamente. Hoje a gente está nessa fase de problemas climáticos, mudanças climáticas, então se a gente não tiver um bom planejamento, né? Próprio do departamento nosso, a gente tem por exemplo, o programa do professor Gleison, que é a questão do
do tolerância a seco, várias empresas. Então, o professor Grayson vai ter esses novos clones, mas depois é a gente que vai ver, será que está gerando mesmo aquela quantidade de madeira que foi pré-estabelecida? Então, isso tudo, o manejo vai estar envolvido também numa próxima fase, sabe? Então, o manejo é uma área muito importante da engenharia florestal. E como você vê as inovações ao longo dos anos, desde quando você começou na engenharia florestal até agora, na parte de manejo? As tecnologias, inovações estão vindo por aí? Eu acho até engraçado esse tempo que eu falei. Eu não me considero que eu sou velha, né? Não, você não. E tal. Mas eu já tenho... que hoje entrei na engenharia florestal já tem mais de 20 anos. Então, já tem muito tempo que eu tô aqui, né? Então, quando eu entrei, só para fazer para vocês entenderem em que ponto a gente está, quando eu entrei, a gente quase não tinha notebook. Na verdade, quando eu entrei, eu não tinha celular. Então, eu falava com a minha mãe, eu falava no orelhão. Então, nesses 20 anos que eu tô aqui, a gente tem um ganho computacional, um ganho de tecnologias muito grande, né? Então, antigamente a gente fazia mapa na mão, tal. Esses equipamentos de medição, eu digo que tinham os mais simples. Hoje, a gente tem equipamentos, drones, a gente tem que são acoplados com diferentes sensores. Então, isso é meio até assustador. Onde eu fui na palestra do professor Carlos Araújo, lá da FMG, ele falou uma coisa que é interessante mesmo. Você que trabalha com tecnologia, se você dormir para o Sky, já tem um trem novo no próximo dia. Então, a gente está caminhando para muitas coisas serem automatizadas assim, nos próximos anos, né? Então, outro dia eu estava vendo um vídeo da cidade de Oxford com Zurique, que eles têm um robô, de robótica, né? Que eles têm um robô que caminha pela floresta, tipo um cachorro, o robô. Ele vai caminhar pela floresta e já pega todas as medidas de altura, de diâmetro. Ele calcula... Isso aí está em fase de testes, né? Ele calcula o MDT, né? Que é a elevação do terreno. E aí, depois vai pegando as alturas, os diâmetros. O cachorro, é tipo um cachorro, um robô cachorro. A gente tem o Charles Jacksons, que é um desenho muito tempo atrás da minha época, que tudo era robô. Aí esse robô anda, ele vai tomando as imagens e vai jogando tudo na nuvem. Aí é muita informação. A grande maioria das informações são desnecessárias, você vai pegar. Mas aí, a partir disso, eles vão fazer algoritmos que vão excluir, vão mandar isso para a nuvem. Então, essas novas tecnologias vão estar cada vez mais frequentes. Mas, por exemplo, igual a gente tem o LiDAR. O LiDAR, hoje, não é acessível. Ele é muito caro. Mas, na minha época, o notebook não era acessível. Sim. Então, hoje, praticamente todo mundo... Na minha época, um celular não era acessível. Então, todo mundo tem um celular hoje, né? Minimamente, né? Então, eu acredito que a parte, principalmente de mensuração, sensoramento remoto, vai ter mudança muito grande nos próximos 5, 10 anos, sabe? Na forma de medir, né? Mas a base, os conceitos estatísticos, os conceitos de manejo não vão mudar, porque a gente precisa desses conceitos até mesmo para coletar os dados, né? Então, eu falo que os professores de geometria estão apertados Então. com o passar dos anos, porque cada momento uma questão nova. Eu falo que a denometria, parte de sensoramento remoto, parte de colheita também, por cada vez mais tem novas tecnologias que estão mudando e estão vindo para ficar. Fui no congresso no Mensuflor, né, que foi no Abras, e aí a gente estava numa mesa redonda, que foi bem legal, e aí a gente está discutindo sobre exatamente isso, sobre novas tecnologias. E aí tinha o professor Aleixo lá de Pernambuco. Ele é um professor mais antigo, né? Ele fala que é como ele fala? Um jovem, eu acho que é jovem senhor que ele fala, né? Tá quase aposentado. Ele começou a falar como que fazia a medição das alturas na época dele. Era de som, por uma questão de medição sombra, tal. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim,
nossa senhora, tem a mínima ideia que você está falando. Então, desses anos todos, já mudou-se muita coisa, né? E agora as coisas estão mudando com muita rapidez. Então, se você não tiver antenado, você Ficou pra trás. fica para trás. Muitas tecnologias estão. Cada dia aparece um. Exatamente. Então, a gente tem que ficar De olho. É. E quais desafios, professor, que você enxerga assim, para o futuro na área de manejo? Eu acho que a área de manejo, igual eu falei para vocês, que a gente está numa crescente de novas tecnologias, né? Eu acho que as pessoas vão ter que estar antenadas, né? E eu até brinco, hoje os profissionais que estão, os jovens, né? Eles que estão vindo, eles estão nasceram com a tecnologia, né? E aí a tecnologia tá dentro disso. Então, eu tenho uma filha de 4 anos, minha filha de 4 anos já sabe mexer. A gente evita telas, né? A gente é aquele casal mais conservador, evita telas. Mas ela já pega o celular, mesmo evitando telas, ela já pega o celular, já abre tudo, já faz tudo. Então, essa vivência com tecnologia desde cedo é algo também desafiador para a nova geração, porque eles já sabem, mas muitas vezes eles não ficam muito nessas questões de redes sociais, essas coisas, e quando eles falam assim, usa esse programa, faz aquilo, aquilo assusta. Mas aquilo é muito mais fácil para vocês, da geração futura, do que para mim, que nunca vi isso. Por que eu estou falando isso? Eu pergunto do desafio. O desafio é muito das pessoas também, sabe? As pessoas, elas têm que estar interessadas, elas têm que sempre buscar algo diferente. Então, eu acho que, além dessas questões de tecnologia, as questões que eu sempre te falo, a gente é acadêmica, então, para ver se as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível, a gente tem que ter uma base muito boa. Sim. Então, essa concentração de entender os conceitos, de como eu vou aplicar, quando eu vou aplicar, então, essas novas tecnologias são ruins em que sentido? Eu falo do destaque celular, essas coisas, porque as pessoas estão muito dispersas, então não tem mais tempo para estudar. Em vez de pegar, ler o livro, um conceito, tudo distrai. E isso acontece comigo, acontece com os mais antigos também, porque o celular distrai muito. Então a gente precisa de profissionais conectados, mais conectados àquilo que interessa, que interessa para o parte profissional. Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem que estar lá vivendo, tem que estar estudando. Então, a gente tem vários estudantes nossos que são já assim, né? E por isso que a gente tem um destaque no mercado, porque as pessoas buscam. Então, acho que o principal desafio é a gente entender isso. Nosso setor é um setor que está com um crescimento assim assustador, tá? Em todas as áreas. Então, se eu for pegar a parte de celulose, tá? Se expandiu um Mato Grosso do Sul, tá virando um polo gigantesco. Se você for para a parte de cirurgia, cada vez mais o carvão vegetal está indo voda devido às questões das mudanças climáticas. Se você pegar a parte ambiental, essa parte de restauração florestal, a gente tem um das NDCs, né, que é uma das metas brasileiras, é restaurar 12 milhões de hectares. Então a gente tem um desafio muito grande. Então tudo isso, nossa área é uma área que é uma área estratégica para o Brasil, sabe? Então acho que tem que ter profissionais que querem e que consigam atender essas demandas. Então eu falo com tranquilidade, né, que a gente está formando profissionais com esse gabarito para estar atendendo isso, mas a gente também tem que me preocupa a questão de como as tecnologias vão fazer com que esses profissionais consigam ser cada vez mais competentes, né, melhores. Então a gente tem que usá-la de pensar, tudo tem lado bom e nada ruim. Então a gente tem que pensar com muito carinho nessa questão. Sim, o professor Rodolfo dele veio aqui, ele fala exatamente isso também. A Emanuele também, que tem que ter uma visão crítica também de como que você usa a tecnologia, né? Não é só você jogar uma coisa lá
e falar, pronto, é isso. Você tem que ler, saber se aquilo lá é certo ou não, analisar, buscar mais informações. Eu achei, nesse congresso, que foi o Insuflor, que ele é muito legal, que é um congresso de magnífico, né, a cada 2 anos, esse último foi em Lavras, e aí todo mundo, os estudantes, né, a maioria falando sobre inteligência artificial, e os professores todos falando de inteligência humana. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência, né? Porque hoje, com o uso da inteligência artificial, a gente tem, sei lá, ChatGPT. Eu sou contra o ChatGPT para várias coisas. Sim. Porque eu acho que muitas vezes o ChatGPT faz com que a gente não... Isso já tem várias pesquisas, que é da área mais de psicologia, né? Que mostram isso, que a pessoa está ficando até um pouco mais preguiçosa, assim, porque tudo à volta jogando ChatGPT. Então a pessoa não pensa, não exerce esse exercício. Então, você sentar, como que eu vou resolver esse problema? Então você vai perdendo essa questão de você sentar, debruçar sobre o problema, pensar e falar, mais fácil de um chat GPT quando responde. O chat GPT pode ser que muitas vezes te dá a resposta errada, porque ele vai buscar o que tem na internet. A internet não é segura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que, em vez de pensar em inteligência artificial, utilizar a inteligência humana para aplicar artificial. Então, a gente não tem que só aplicar, a gente tem que entender. Então, eu estou numa linha agora, todos meus orientados, que eu estou tentando evitar que eles utilizem para algumas coisas, né? Esse chat GPT, essas coisas, para eles pensarem mais. É sempre pensar, a gente tem que pensar. Tem que se deixar de pensar, chega uma hora que... Aí a inteligência artificial vai ficar mais que a gente. E como que você falou, lendo a parte de professor, como que você tenta fazer para conectar, né, essa parte teórica com uma parte prática para os seus alunos, seus orientados, na parte de manejo? Eu falo que um engenheiro florestal que não vai a campo, ele não é engenheiro florestal. Então, por que o engenheiro florestal vai ao campo? Eu falei ontem com a minha orientada isso. Eu falei assim, nossa, faz muito tempo que eu não vou pro campo. E porque acaba que eu tô com muitas atividades administrativas e tal, então acaba que você vai deixando um pouco de lado essa parte. Mas você não ir pro campo, você não vive aqui. Então, a grande parte das coisas que você trabalha com manejo fica mais no escritório, para planejamento e tal. Mas para você planejar, você tem que vivenciar. Tanto que meus meninos, eles são até mais um pouco bravos. Quando eu falo meus meninos, são os meus orientados. Quando os meus orientados trabalham, a primeira coisa que eu faço é colocar eles no campo. Eles vão ficar lá 1 ano, 2 anos no campo. Depois que eles ficarem 1 ano no campo, e aí a gente vai dando devagarinho as coisas para eles fazerem. Análises e tal. Mas eles têm que vivenciar aquilo. Se você não vivenciar aquilo, você não entende o que você está fazendo. Então, igual coleta de dados. Você tem que entender de onde está dentro dos seus dados, como fazer os seus dados. Então, essa vivência no campo, ela é muito importante. Isso para qualquer área. Então, se eu vou trabalhar com assessoramento remoto, por que está tendo esse outlier aqui numa nuvem que eu tenho a possibilidade de ir lá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Entendeu? Na parte mesmo de prognose, né? Por que esse índice de CIT aqui é melhor? Aí eu vou no campo, analiso, será que tem mortalidade, como que foi? Será que esse banco tivesse? Então, o ir para campo é muito importante. Então, por isso que eu tento, né? Eu acho que deveria até ser mais, mas o nosso tempo é curto, nas nossas disciplinas, nosso tempo é curto, a gente tem muito conteúdo para passar, que a gente tinha que ter uma vivência maior. Tanto para os alunos entenderem, né? O que acontece realmente no campo. E também, quando você for analisar os dados, ter uma visão mais crítica. Porque se você não tem a visão crítica dos dados, viram números. E números, qualquer um consegue trabalhar com números, entendeu? Então, eu acho que a vivência, essa ligação prática e teórica, e a prática também de rodagem de dados e tal. Então, isso é muito importante para os alunos do manejo. Então, essa vivência, eu acho que é... E também, por exemplo, para os nossos estudantes.
Eu acho que, além dessas aulas que nós temos, práticas, eu não levo pessoas para a empresa, mas muitas outras disciplinas levam para a empresa, essa vivência, ter oportunidade de fazer estágio, né? Eu mesmo, quando eu estava na graduação, hoje não é permitido mais, mas eu fiz vários estágios de 1 mês, 2 meses. Então eu fui para o Maranhão trabalhar com implantação, eu fui para o norte de Minas trabalhar com carvão vegetal, eu trabalhei no IEF, com questão de licenciamento, eu trabalhei com avaliação de imóveis rurais, uma empresa de consultoria. Então, na minha graduação, eu pude vivenciar, além de sempre minha iniciação científica, meu mestrado e doutorado tinha da coleta de campo, sabe? E aí, essa vivência, até mesmo para escolher qual caminho você quer ir, é importante. Então, quando eu fazia estágio, eu falava assim, isso aqui é uma coisa que eu não quero para minha vida. Vou seguir esse caminho. Então, são questões que só a vivência faz com que você consiga entender aquilo de forma mais completa, sabe? Então, só escritório não... A gente passa maior tempo no escritório, né? Porque o planejamento precisa do escritório também, para a gente analisar os dados e tal, mas a vivência do campo é muito importante. E isso que você falou é muito legal, porque às vezes a pessoa tem uma teoria muito boa, ela entende muito, ela fala, não, eu quero seguir essa área aqui. Aí você manda a pessoa para ir para campo, ela fala, não quero mais. Porque é diferente, né? A vivência é outros 500, né? Que a gente... E então, professor, para a gente encerrar, né, esse nosso bate-papo, fazer uma pergunta muito especial para você. O que significa para você ser professor de engenharia florestal e qual mensagem você gostaria de passar para os futuros engenheiros florestais, para os estudantes, para os seus colegas? Eu falo que ser professor foi a melhor escolha da minha vida, assim, né? Hoje eu não me vejo sendo outra coisa sem ser professor, né? Então eu falo que professor universitário, que é o meu caso, a gente leciona, né? Que é a parte de ensino, mas a gente faz outras coisas. Então, como eu gosto muito de pesquisar, gosto muito da parte administrativa também, então eu acho que eu me encontrei como professor universitário. Então, eu acho que se eu tivesse outra vida, eu escolheria ser professor universitário de novo, né? E eu até sou um cara muito emotivo, chorão, assim. Todas as vezes que eu sou homenageado, né, como professor homenageado, eu acho que é o momento mais gratificante. Aí eu choro pra caramba, tô igual menino, eu fico até soluço. Porque eu acho que é o ápice da carreira de professor, né? A turma te homenagear e você ver que o seu trabalho está sendo bem feito, né? E aí, uma questão muito gratificante também é quando você vê os profissionais, né, sendo formados, estão todos alocados, né? Eu tenho mais de 10 anos como professor aqui na FV, e já vários profissionais, eu falo que mais de 500 profissionais já passaram nas minhas mãos, né? E eles estão em diferentes partes do mundo, né? Então, quando eu vejo uma pessoa e falo, professor, aquilo que você falou na aula me ajudou em tal coisa, obrigado. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram, falando, obrigado por tanto, tal. A pessoa conseguiu um emprego. As pessoas sendo realizadas profissionalmente, né? Até mais pessoalmente, porque muitas vezes a gente aqui tem um trabalho de psicólogo também, porque a gente está passando um momento, depois da pandemia foi um momento mais pesado para a cabeça de todo mundo, então até para nossa também como professor. Então eu falo que eu não tenho a formação, mas muitas vezes a gente tem que ter o bom senso de conversar com os meninos e tal, até falar para procurar ajuda de profissionais. Eu mesmo faço terapia, né, para me ajudar a ajudar as pessoas também, então acho que isso é muito importante. E a mensagem que eu deixo para os meninos, para os nossos estudantes, né, para os profissionais, é que primeiro sejam corretos, né, éticos com aquilo que você faz, porque quando a gente é correto e ético, a gente pode até demorar mais para conseguir, mas a gente tem uma vida, quando a gente tem uma vida reta, a gente consegue nossos objetivos de maneira mais tranquila, de maneira mais com paz, né? Então acho que isso é o mais importante. Quando a gente faz juramento lá na graduação, a gente fala isso,
então a gente tem que ser mais ético. A gente tem que pensar numa das pessoas também, então a gente é o profissional que vai fazer o gerenciamento. Então a gente tem que pensar sempre na nossa equipe, como nossa equipe está trabalhando, se elas estão felizes de estar trabalhando. Então um profissional realizado, um profissional que consegue entregar mais, né? Então não estou falando só de entrega, estou falando de a pessoa conseguir trabalhar. Então a gente tem que pensar muito nas pessoas. A gente trabalha com pessoas, então a gente tem que entender o lado das pessoas, a gente tem que crescer junto com as pessoas. Então uma equipe que cresce junto vai mais longe. Então eu falo que meus orientados, né? Tenho um grupo grande e hoje eu tenho profissionais diferentes para do mundo. Eu tenho profissionais que são professores já, profissionais que já têm uma carreira de sucesso com o mundo corporativo. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a gente está fazendo um trabalho certo, que nosso grupo está certo, que a gente está formando profissionais técnicos muito bons, que é a nossa universidade, entre outras universidades do Brasil, estão formando profissionais com a parte técnica muito bom, mas com a parte humana muito bom também. Então, eu acho que isso é importante e que aproveitem, para os estudantes, que aproveitem esse tempo. Muitas vezes, os estudantes, eles vêm com uma bagagem, né? Chega na universidade, vislumbram com festas e perdem o foco. Não só festa, né? Pegam por outras coisas, perdem o foco. E eu brinco que eu sou um cara que na minha graduação, consegui aproveitar tudo, né? Então eu morava numa república, que era uma república que fazia festa, a gente tinha muita interação social, mas a gente nunca perdeu o foco, né? Hoje as pessoas que moravam comigo, nós morávamos 14 pessoas, 7 engenheiros florestais. Cada um seguiu o caminho e cada um tá com sucesso naquilo que faz. Porque a gente nunca perdeu o foco, que a gente está aqui para obter esse nosso título, né? Que é o profissional. A gente vai ser a gente vai ter o bacharelado em engenharia florestal. Então isso é muito importante. E as pessoas muitas vezes se perdem nesse caminho, ou se perdem no início, que as matérias básicas são mais difíceis, e perdem o foco. Então, eu acho que isso não desanime, que no final é muito gratificante o que a profissão pode nos dar. No final, tudo dá certo, né? Sempre. Pode demorar, pode ser. Eu falo isso com minha esposa, que talvez não seja o tempo que a gente quer. Mas uma hora vai dar certo. Vai. Com essa mensagem inspiradora do professor Carlos, terminamos mais um episódio do nosso CIF Podcast. Professor, muito obrigado pela conversa, por compartilhar sua experiência, sua trajetória. Tenho certeza que foi muito inspiradora. E para você que nos acompanha, não deixe de ouvir o episódio anterior sobre ambiência com a professora Emanuele e continuar com a gente nos próximos episódios, que vão explorar as outras grandes áreas da engenharia florestal. Até o próximo CIF Podcast.